Boa tarde, quinto ano. Então vamos lá, né, para nossa semana 2. Uai, minha caneta não está escrevendo, não. Semana 2 de língua portuguesa. O tema da nossa aula é polissemia, né? Então, o que é uma polissemia? Aqui, ó, no quadro. Uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso. Tema: polissemia. Caro estudante, nesta semana você vai aprender sobre polissemia. Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa em desvendar significados e interpretar palavras e expressões é a semântica. Eu não entendi o que é a semântica. Vamos lá. Em nosso idioma, vamos ler de novo, né? Em nosso idioma, a ciência que se ocupa de desvendar o significado e interpretar palavras e expressões é a semântica. Então, a semântica é a ciência que se ocupa, né, de desvendar os significados das palavras. Então, quem desvenda o significado das palavras, a ciência, né, que é uma área de estudo, é a semântica. Então, quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito mais fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de vocábulos que podem ser selecionados de acordo com a pertinência do momento. Então, para você escrever um texto, você tem que saber conhecer muitas palavras para você expressar o que você está sentindo, expressar o que você quer escrever, sua ideia. E aí tem muitas palavras, então quem tem um vocabulário, aqui foi um vocabulário razoável, né? E como que a gente melhora o nível do vocabulário da gente? Lendo livros. É a única maneira. Você lê. Porque aí um autor vai usar uma palavra para explicar uma situação, outro autor usa outras palavras para explicar o mesmo, e você vai fazendo, você vai aumentando o seu vocabulário. As palavras, vocabulário, né, são as palavras que você conhece, né? Então, de acordo com todas as palavras da língua portuguesa, imagina, você já conhecesse todas as palavras da língua portuguesa, conhecer todas as ligações possíveis, né? Seria muito bom. Você escreveria qualquer texto de qualquer maneira. Então vamos lá. Breve apresentação. Vou passar aqui para o topo. A palavra polissemia, do grego polissemos, poli significa muitos, né? Sema, significados. Então, muitos significados. Significa algo que tem muitos significados. Polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. A palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, né? De acordo com o contexto em que é empregada. Então, a língua portuguesa e a língua e minha língua queimei minha língua. Então, é sua língua, o órgão do seu corpo fica dentro da sua boca para sentir o gosto das coisas. Você foi tomar um chá muito quente, queimou a língua. A língua portuguesa é muito difícil. Então, a língua aí já está falando da, do idioma, né? Português, que é a nossa língua. Se não forem bem contextualizados, algumas palavras polissêmicas podem gerar ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. As palavras polissêmicas apresentam sentidos distintos, mas preservam relação se fazendo parte de um mesmo campo semântico. Alguns exemplos para ilustrar situações de polissemia. Aqui vamos lá. Polissemia com a palavra vela. Na 2 e na 3. Na 1, a mãe vela pelo sono do filho. Então, esse vela aqui tem o sentido de velar, né? Que é de olhar. O barco à vela foi movido pelo vento. Então, vela do barco é o pano, é aquele tecido de pano, né? Que o vento sopra para empurrar o barco.
Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Vela aqui é um substantivo, é o nome de um objeto. Não, como é que tá? Esse foguinho dessa vela ficou muito feio. Vamos fazer isso direito. Então, a vela é substantivo, né? E a vela aqui também é substantivo, que é o pano do barco, que faz a vela. São palavras diferentes. Vela de barco, vela para acender e vela de velar, de olhar. A palavra vela é polissêmica porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada. Na primeira oração, a palavra vela é um conjunto de verbo velar, ou seja, ficar em vigília ou sentinela. Então, aqui ainda falou, né, a palavra oração, na primeira oração. Oração também, né? Oração de uma frase e oração de uma reza, né? Também uma polissêmica. Na segunda oração, quer dizer, na segunda frase, refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. E na terceira oração, vela refere-se à peça de cera com um pavio no centro que serve para dar a luz. Ainda outro exemplo. Agora a palavra polissêmica é cabeça. Na frase 1, frase 2, frase 3. Ou oração 1, oração 2, oração 3. Ele sempre traz um boné na cabeça. Então, cabeça, parte do corpo humano. Ele é o cabeça da equipe. O cabeça aí é o chefe, o líder, né? Acertou o dedo e não a cabeça do prego. Então, parte superior do prego, né? Que fala a cabeça do prego. É importante ressaltar que, nos exemplos citados, a palavra apresenta significados diferentes, mas preservam a relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. Quer dizer, o sentido da palavra cabeça aqui é o mesmo sentido, né? É o topo, é o principal, né? A cabeça de uma pessoa, a cabeça que é o chefe, que é o que seria o chefe, né? A cabeça do prego, né? Tem uma mesma relação. Para saber mais, né, tem um vídeo aí, vocês podem acessar esse vídeo para assistir. Vai ajudar um pouco aí. Aí vem atividades. Redija novamente as frases abaixo de forma lógica e completa, porém com o emprego das palavras grifadas com outro significado. Este aparelho precisa de uma pilha especial. Então, vocês vão trocar essa palavra pilha para uma outra palavra. Então, vocês vão escrever a frase novamente. Este aparelho, lembra da letra maiúscula no início da frase, viu? A turma está esquecendo bastante. Precisa de uma, que palavra vocês vão escolher aí? Especial. Qual outro nome que pilha tem, gente? Que começa com a letra B. De bar, não vou falar o resto. Deixar para vocês. Português está muito fácil, viu? Os seus do quinto ano. O do quarto ano está muito difícil. Qualquer letra do nosso alfabeto tem uma letra maiúscula e outra minúscula. Então, vocês vão trocar a De acordo letra. com Braille, as diversas letras. Meu celular ficou doido aqui. Eu estou falando aqui, ele está fazendo pesquisa sozinho. Questão 2. Observe a tirinha Garfield, de Jim Davis. Tá dando para ler aí? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar, porque minhas vistas não tá. O zoom foi muito. Não tô conseguindo enxergar isso bem, não. Como está a costela? O outro me
Me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. É questão no restaurante, né? Como está a costela. Aí o garçom tá pensando que é a costela dele. Ele respondeu: Eu sei lá, você acha que eu tiro a radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como outro qualquer. Aqui, eu me recuso a participar dessa conversa. Onde que uma vaca é um ser humano, né? A vaca é um animal, não é um ser humano. Aí o Garfield disse que recusa participar dessa conversa, que a conversa tá meia sem jeito, né? Que pergunta da costela da vaca, ele tá querendo saber se a costela tá gostosa, se tá bem assada, se tá mal passada. Aí o cara tá achando que tá falando, o garçom tá achando que tá falando da costela dele. Aí pergunta quer dizer a da vaca. Não tira a radiografia da costela que ele cozinha. Mas o sentido que ele quis perguntar, que o cliente está perguntando é se a costela tá boa, se tá deliciosa, se tá saborosa. E o outro está respondendo de forma diferente. Então, o sentido das palavras, né? O sentido da intenção que você quer escrever no texto, que você quer comunicar com alguém. Qual palavra utilizada na tirinha que tem mais de um significado? Vaca, humano, costela ou radiografia? Aí vocês vão marcar aí qual que é a palavra aí que tem mais de um significado. Vamos para a questão 3. Essa é a 3 e a última? Não. A 3 tem a tirinha de novo. E as questões estão lá embaixo. Leia a tirinha do Agar. A polissemia também pode estar presente nas histórias em quadrinhos e tirinhas. Agar, o horrível. Vou aumentar, dar um zoom aqui. É zoom para mais, não é para menos, não. Olá, Dirk Sujo. Fala aí, Agar. Qual que é a sequência aqui? Acho que é para frente mesmo. Me diga. Agora aqui. Me diga. Tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Aí vem aqui. Te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo? Ou porque você luta sujo? O que é aquilo? Onde? Pô! Acho que isso responde minha pergunta. Então, aí no sentido da a palavra sujo, né? Ele tá aqui o sujo e tá aqui o H. O H pergunta a ele, sempre quis fazer uma pergunta, né? Se chama ele sujo porque ele é fisicamente sujo. Fisicamente, ele é sujo mesmo, com o corpo sujo. Quem não toma banho, né? Ou porque você luta sujo. Então, a luta suja é uma luta desonesta, né? Então, quem faz uma luta suja, faz uma luta desonesta. Aí ele vai lá e mostra. O que é aquilo? Aí, quando o H vira para olhar, ele dá uma porrada nele, quando ele tá de costa, né? Aí o H, acho que isso responde minha pergunta. Ele usou de uma sujeira, né? De trapaça. Fez ele olhar para um lado e meteu a porrada e saiu correndo. Vamos lá para as questões. O efeito humorístico da tirinha foi produzido pela pergunta que Agar fez para Dirk, pela resposta de Dirk a Agar, pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia Pou, ou pelo jogo de sentidos provocados pelo uso da palavra sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. Então, vocês vão marcar aí para mim. 4. Leia as frases abaixo. Procure em um dicionário o verbete grifado e copie a definição que explica o sentido dessa palavra na frase.
Caso você não tenha um dicionário em casa, observe o sentido da palavra na frase e registre sua ideia. Meu filho é fera na informática. O que quer dizer isso? Vocês vão escrever aí. Fiquei uma fera quando meu carro enguiçou. Vocês podem procurar o sentido da palavra fera também, não pesquisar no celular, na internet. Aí vocês vão explicar aí. E encerra a semana 2, vem a semana 3, que é para a próxima semana. Então, por hoje é só. Bons estudos. Tá muito fácil o português do quinto ano, né? Moleza isso aí. Fiz errado. Eu tenho que parar a gravação.